Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que ele é super interessante assim, plantar no pó. Quem trabalha com agricultura com certeza já ouviu isso, é uma coisa dos antigos assim, é um conhecimento ancestral muito antigo dos agricultores plantarem no pó. E o que significa isso? Significa da semente já estar no seu lugar, no solo, antes das chuvas começarem. Então eu tomei contato com isso há uns 15, 18 anos atrás, logo que eu cheguei aqui no Goiás, a trabalhar aqui no Parque Nacional, eu estava fazendo ronda como guarda-parque e dei carona para um agricultor assim, um quilombola, né? Um calunga aqui da região de Cavalcante. E aí fazia o quê? Acho que uns 2 meses que tinha começado a chuva, por volta disso, e ele me disse assim, eu voltando para a cidade, ele falou, meu milho já está pendoando. Aí eu perguntei para ele, mas o senhor usa irrigação? Ele falou, não, eu planto no pó. Eu perguntei, o que é plantar no pó? Ele explicou que ele fez a coivara, né, aquela roça de tomba e queima, queimou em setembro. E em seguida, ele foi lá, quando já estava preparado o campo para plantar, ele falou assim que abriu o berço aqui para plantar as sementes e não plantou. Ele abriu todos os berços e foi embora para casa. No dia seguinte, ele volta e colocou lá sementes de milho, né, como aqui agora, 3 sementes, colocou lá, já foi fertilizado com a queima, né, as cinzas, já é a queima, e tampa. Então por que ele fez isso? Porque qualquer umidade que tivesse na terra, você expondo, abrindo esse solo, ela ia desaparecer. E aí ele guardou a semente e a chuva não tinha começado. Aí depois de, sei lá, 20 dias por aí, a chuva começou. E aí, isso é importante, se você colocar a semente muito raso, se der uma chuva fraca, pode embeber a semente e a chuva parar. Eu acredito que no passado a chuva já era mais firme assim, né? Hoje em dia isso está cada vez mais difícil, o agricultor, a chuva começa, depois para, o clima está descontrolado, né? Então cada vez é mais difícil do agricultor saber o exato momento que vai chover. Por isso, no nosso site cps.org tem uma tese de mestrado de uma pesquisadora do Arizona que visitou a Caatinga, no Ceará. E ela fez uma tese sobre os profetas da chuva. Eu recomendo que vocês entrem no site lá, o link está na descrição do filme, na nossa biblioteca. Você tem que se inscrever no site para acessar a biblioteca, né? É gratuito. E ela põe no final da tese várias profecias. O que era a profecia? A observação dos agricultores, muitos deles idosos, e cada um tinha um tipo de observação, né? Tinha um, por exemplo, que dizia que se você começa a ver aranha caranguejeira, aquelas aranhas grandes, é um sinal que a chuva está perto. Outro, que você quebra o cupinzeiro, se já tem aleluia com a asa grande, é um sinal que a chuva está perto. Outro, que você anda no campo, vira uma pedra, se ela estiver úmida, isso depois de uma estação seca prolongada na Caatinga, né? É sinal que a chuva está perto. E por aí vai. E ela foi perguntando para cada agricultor o nível de credulidade de cada profecia. E criou uma tabela de credulidade para cada profecia. Super interessante. E é super importante, como na Caatinga, você saber quando as chuvas começam, porque a estação chuvosa é curta. Então nós não podemos perder a primeira chuva. Porque se você perder as primeiras chuvas, você perdeu muito tempo. Porque a água que cai do céu, da chuva, é diferente de uma água de irrigação. Victor Schauberger fala no livro Energias Vivas, também tem o link da descrição do livro aí no nosso site, cps.org. A gente tem o livro em 3 idiomas lá, inglês, português e espanhol. Ele foi um guarda-parque também na Áustria. E ele diz muitas coisas assim que são super importantes nessa visão de fazer uma agricultura por processos, né? Entender como a natureza funciona. E ele diz que a chuva, a água que vem do céu, ela tem uma energia eletrostática, diferente dessa água de irrigação, porque a gota percorreu um caminho muito longo para chegar. Então ela se carregou eletricamente. É diferente essa descarga da água, uma descarga elétrica, dá um estímulo muito grande no crescimento das plantas, né? Então eu recomendo que vocês leiam isso, ele fala sobre o ciclo da água, é super interessante. E eu acho que a gente pode melhorar esse conhecimento ancestral, porque a gente não vai plantar na terra nua, né? Então o que a gente faria? A gente prepara o lugar primeiro, afofa aqui, né? Vou tirar as sementes que eu plantei aqui. A gente afofa o lugar, pode ser com enxada rotativa, com enxada, e a gente coloca então
a cobertura do solo, que no caso aqui são as madeiras podres que eu encontrei aqui. A gente coloca essa cobertura aqui assim. Todo o capim que a gente encontrar, a gente protege aqui, né? Muito capim. Isso aqui é o material que eu rocei aqui. Então os tocos ficam por baixo, o capim por cima. E a gente prepara essa área, ó, aqui, né? E aqui então precisa de mais capim ainda. Então aqui, ó, a madeira por baixo, tá? E o capim por cima. Aí depois a gente vem aqui com a ponta do facão e enterra 5 centímetros, né? Então a gente vem aqui, põe a semente 5 centímetros e tampa. Então a cada 1 metro, 1,5 metro, poderia plantar a mandioca, as sementes que não são recalcitrantes, como baru, caju, tudo isso antes da chuva. No caso de uma mangaba, que é uma semente recalcitrante, ela não pode ser guardada no seco. Se eu colocar ela aqui no seco e ficar 15, 20 dias, ela pode desidratar e morrer, né? Então a gente já sabe, tem a previsão que vai chover daqui 1 semana ou menos. Então aí a gente já poderia plantar, mesmo sementes recalcitrantes, nesse berço, e a gente segue nessa linha aqui, e aí você pode plantar aqui depois nas entrelinhas capim, que cresça bem, né? Aqui é muito capim meloso, ele não produz muita massa. Então aqui eu vou plantar andropógon, que cresce com essa fertilidade, e plantei as sementes no pó. O ano passado eu fiz isso, 30 dias antes da chuva eu plantei feijão de porco e piteira. Então tá aqui, ó, o feijão de porco eu já colhi. Então tá aqui, ó, para vocês verem a piteira. Isso aqui eu plantei no pó o ano passado. Ó. É uma região muito degradada aqui, né? Isso aqui são as piteiras que eu coloquei o bulbilho 30 dias antes, 40 dias antes, com feijão de porco. O feijão de porco já saiu e ficou a piteira. E está nascendo aqui, ó, um caju. Essa é uma área que eu não manejei, né? Esse é um estilosantes que nasceu sozinho, mas aqui vocês estão vendo o caju do cerrado. Ó. Tem aqui caju, 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 e eles estão rebrotando. Aqui é um cupim novo. Então, as árvores do cerrado, os primeiros anos, elas investem muito no sistema radicular. Então, você acha que a planta não está crescendo? Não, ela está. Primeiro ela investe muito forte no sistema radicular, porque ela sabe que vai ter uma estação seca prolongada. Aí quando ela tem uma estrutura radicular, com 3, 4, 5 anos, ela começa a investir na parte aérea. Então a gente vê muito comum, a gente vê isso na mangaba, no baru, no cajuzinho, na cagaita. A cagaita então é muito lento o crescimento. E aqui é um pasto degradado, solo compactado, cresce praticamente meloso, né? Essa é uma área que eu plantei e não dei conta de manejar, mas agora eu estou retomando. E a gente vai trazer mais material para cá e plantar aquilo que cresce bem, né? Por exemplo, carvoeiro branco, mulungu, angico vermelho, tudo isso cresce bem aqui. Pau-terra, que eu estou colhendo, colhi muita semente de pau-terra, barbatimão. Mesmo que essas árvores cresçam devagar, elas sabem lidar com esse solo. E rebrotam, barbatimão, pau-terra, rebrotam muito bem. A lobeira também. O carvoeiro não rebrota bem, mas você pode ralear, fazer uma poda leve. Então, plantar no pó é isso. Você sabe que vai chover e o milho consegue furar 5 centímetros, por exemplo. Então não planta muito superficial. Vê sempre essa capacidade da semente, porque se colocar muito superficial e dar uma chuva muito fraca, aconteceu isso conosco num projeto que nós fizemos em Pirinópolis. Se plantou no pó, aí choveu e depois passou 15 dias sem chover, a crotalária morreu, várias sementes morreram porque cozinhou a semente, não teve umidade suficiente. Então, se a gente tem aquela cobertura ali e caiu uma chuva boa, aquilo já vai servir como isso aqui, né? A gente fez essa cobertura aqui, ó. Isso aqui já vai ser como um baita protetor contra a evaporação, essa cobertura. Então, se der uma chuva boa, diferente se fosse na terra nua, né? Que é o conhecimento ancestral, ele é feito na terra, na agricultura de coivara, né, de tomba e queima, com solo exposto. Mas a gente está aproveitando esse conhecimento ancestral, que é a nossa base, para construir algo que vai produzir terra preta, né? E a gente não vai deixar isso em pousio. A gente vai plantar, 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 e cada vez mais a terra vai ficando mais escura, mais preta, porque a gente poda as árvores, maneja, e faz a verdadeira agricultura por processo.